Oi, sócia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é o Café das Sócias, como que isso surge, como surge minha vida no digital, por que eu tô fazendo isso, né? Eu acho que grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora são pessoas que já me conhecem, que já estão lá no meu Instagram, que já me seguem, que já fazem parte da minha trajetória durante esses últimos anos. Eu sou Giovana Alves, eu tenho 28 anos. Quando eu comecei o Café das Sócias eu tinha o quê? Uns 25? Acho que eu tinha uns 25 anos. E eu tava muito assim, me sentindo muito sozinha na minha vida corporativa. Não porque eu não tinha uma plataforma que me recebesse, mas porque quanto mais a gente acessa esse lugar de carreira, mais solitário fica, porque a gente precisa desbloquear coisas que a gente nunca tinha de lidar antes, né? O não pertencimento, né? A sensação de desconforto, né? A curva de aprendizado que a gente precisa ter ali pra ocupar certos ambientes e tudo mais. E aí, a gente entrou na Covid, eu já tinha um perfil falando muito de carreira, de mulheres negras nas suas carreiras, né? Que é um tema que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho. Eu gosto muito da minha carreira, eu gosto muito do que eu tenho feito até aqui, eu gosto muito de contar a história da minha vida, né? E de como a minha vida tem sido transformada a partir de todas as oportunidades. Enfim, eu decidi criar esse projeto depois da pandemia, quando pós-pandemia me deixou mais solitária na minha carreira. Acho que muitos anos sozinha dentro de casa, a gente passou no processo da Covid. Eu volto pro mundo corporativo, né, pro escritório, e eu sinto falta de encontrar mais mulheres como eu. E eu falei, cara, eu quero reunir essas mulheres, sabe? Eu quero saber se eu sou a única pessoa que sente esses desconfortos, eu quero saber se eu sou a única pessoa que vê o mundo desse jeito. E aí eu reuni essas mulheres, a gente falou das dores e dos amores, que é ser mulheres pretas traçando essa jornada. A gente se conheceu, conheci várias mulheres que estavam iniciando as carreiras delas assim como eu tava. Esse projeto ele surge da minha necessidade de me conectar com o mundo que é meu, sabe? Que é me conectar com pessoas que sonham como eu, pessoas que vieram da mesma realidade que eu, mas que também estão transformando suas realidades. Então eu criei esse projeto, a gente reuniu 150 mulheres em 2 edições, a primeira edição foram 50 meninas mulheres, a segunda edição foram 100, a gente expandiu. Lá a gente discutiu muito sobre dores e amores, né? Necessidade de desenvolvimento. Então, plataformas de inglês que a gente podia acessar para quem precisava falar inglês, mentoria. A gente discutiu um pouco sobre carreira. Então, o que cada uma queria fazer, quem podia mentorar quem, quais eram os recursos que a gente precisava ter, quais eram as dificuldades que a gente enfrentava, como que a gente ia traçar essas dificuldades. E como que a gente ia se expandir. Eu acho que o projeto foi muito bem sucedido porque deu para essas mulheres base, né, um apoio ali socioemocional para que elas deixassem de se ver como únicas e vissem que tinha ali mais 150 mulheres que se viam como únicas. Então a gente descobriu que a gente não era essa única mulher nesse mercado, que tinha muito mais pra gente também, que essas dores não nos definiriam, mas que tinha muitas alegrias que a gente compartilhava em comum, muita coisa pra desenvolver que a gente podia se apoiar, né? E aí eu cansei, fiquei um pouco cansada, né? É muito difícil acompanhar essa vida de CLT e essa vida de blogueira. Eu não sou blogueira, então eu amo a minha vida de CLT, eu amo a minha carreira. Eu gosto de tudo que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. São altos e baixos, são muitos aprendizados, né? Você aprende muito também, tropeça, levanta e se descobre de novo. Eu amo essa jornada, é uma coisa que eu quero muito continuar fazendo na minha vida. E essa coisa de ir pro digital e de fazer esses meus encontros são muito pra me realizar pessoalmente, sabe? Eles estão apartados da minha carreira, estão muito relacionados ao quanto eu gosto de devolver pro coletivo, de conversar com mulheres que às vezes acham que não é possível, mas que eu quero lembrá-las que sabe? A minha vida no digital, ela começa muito antes de eu achar que eu poderia, que eu expandi nesse lugar. Eu acho que teve muito... o meu dia a dia eu queria compartilhar com outras mulheres, sabe? E assim, poxa, dá, sabe? É difícil, é desafiador, mas dá. E eu lembro que quando eu comecei a minha carreira na empresa americana, eu não falava inglês, né? Não falava. Eu lembro que eu tinha 21 anos, eu comecei lá e eu não falava inglês, e eu queria muito falar inglês, né? E aí eu fui numa escola, eu lembro que eu fui numa escola, eu bati na porta da escola e falei, olha, eu quero ser aluna, mas eu preciso de aula, não tenho dinheiro pra pagar, e eu quero, sei lá, eu cuido de criança, eu lavo o banheiro, mas eu preciso estudar.
e eles me ofereceram uma vaga de non-credit, né, que a gente chama de aluna voluntária, então eu poderia ser uma aluna lá voluntária, não ia ganhar nenhum certificado, mas eu poderia participar das aulas voluntariamente, porque eles também estavam treinando professores, e eles queriam ter certeza que esses professores estavam conseguindo aplicar o método de ensino que eles estavam ali passando para aqueles professores, e foi assim meu primeiro curso oficial de inglês. Né, até, enfim, eu poder pagar inglês e aí eu poder ter tempo e dinheiro para me dedicar, né, todos os acessos também, para me dedicar 100% à minha atividade no inglês. Enfim, e aí essa semana eu tava refletindo nisso, eu tava vendo os meus vídeos de Chicago, né, pra quem também não sabe, eu tive uma super experiência internacional, enfim, conto pra vocês depois. Mas o inglês mudou minha vida, foi uma grande porta, assim, pra mim. E aí, dentro disso, né, eu comecei a estruturar o Café das Sócias, aí eu comecei a querer fazer uma coisa que eu encontrasse as pessoas presencialmente, mas também que eu conseguisse atender, devolver no digital para essas pessoas. Então, eu dividi um pouquinho da minha vida ali no meu Instagram, contava um pouco da minha rotina, e os cursos que eu fazia e tudo mais. E eu decidi que que o Café das Sócias vai ter esses pilares, né? Que é educação, saúde e bem-estar, porque eu também preciso, a gente precisa cuidar disso pra gente se manter de pé. Carreira, né? Porque ali cada uma pode seguir, construir a sua carreira e ver carreira como possibilidade para mulheres negras. E networking, que é essa parte que a gente se junta, que a gente vai se encontrar. Então, dentro de educação, eu quero muito que a gente consiga fazer curso, acesso, aulas, masterclass, tópicos que a gente consiga desenvolver. Saúde e bem-estar, eu quero que a gente se lembre que a gente precisa cuidar da nossa saúde, faça ali um yoguinha, faça uma academia, faça um clube de corrida. Dentro de carreira, eu quero que todas as mulheres que estejam dentro do grupo, independente da carreira delas, que elas vejam isso como possível. Então, tem mulheres aqui dentro do grupo, tem manicures, temos jornalistas, temos PhD, temos dentro de networking, que a gente possa reunir todas essas mulheres e falar pra elas, olha, não importa onde você vai se formar, se dedicar, onde você vai se alavancar, mas que é importante que você tenha esses pilares muito bem estruturados para que a sua vida prospere, né? Eu gosto muito de ser social, eu gosto muito do coletivo. De novo, essa minha jornada aqui no digital nada tem a ver com a minha carreira, muito tem a ver com a minha realização pessoal, né? De fazer uma coisa que eu devolva ali pro coletivo, que as pessoas entendam e acreditem nessas possibilidades. Tô muito feliz com ter chegado até aqui. Eu acho que tem muito... eu sou uma pessoa muito próspera, né? Eu acho que eu também tive muitos recursos e muito acesso. Muita gente até aqui, tá? Pra vocês verem esse sorriso aqui nesse YouTube. Tem muita gente até aqui, tem muita gente me apoiando. Eu tenho mentoras, eu tenho amigas, eu tenho minha família. Eu tenho muita gente que me alavanca, que me apoia, que me faz acreditar que é possível, sabe? Acho que é isso.